Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Nós sempre ressaltamos a importância de compartilhar o vídeo, né? Óbvio, se você gostou, né? Porque a maior caridade, como Emmanuel diz, que nós fazemos com a doutrina espírita é a sua divulgação. E é uma filosofia maravilhosa, né, que traz muito entendimento e por isso mesmo consola muito as dores, né? E o mundo está desse jeito aí que nós estamos vendo, né? Precisando de esclarecimento, entendimento e consolo. Então vai lá, se você gostou, compartilhe o vídeo, clica no sininho das notificações para você ficar por dentro aí de todas as novidades que acontecem por aqui no canal e nos acompanhe nas nossas redes sociais também. Bom, hoje, claro, sempre pedindo a inspiração do mais alto, do nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos superiores, dos nossos mentores, né, para que nós possamos fazer uma boa reflexão, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né, que está lá no livro Mãos Unidas, é uma mensagem linda de Emmanuel, chamada A Caminho do Cristo, que empresta o título ao nosso programa de hoje, né, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Bom, nós sempre nos lembramos, né, daquela passagem em que Jesus diz: se algum quer vir após de mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Quando nós imaginamos a cruz do Cristo, nessa simbologia, né, nós precisamos compreender que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, ele foi condenado sem culpa. E, embora profundamente amado, ele foi e ainda é violentamente combatido, né? Aquele que um dia escolheu praticar a profissão de carpinteiro, ensinando a cada um de nós sobre o amor, a simplicidade, a fraternidade, a brandura, a caridade, a misericórdia. Ele deixou-se prender. Ele permitiu que lhe colocassem a coroa de espinhos. Ele deixou-se alçar naquela cruz de sofrimentos imensos, nos ensinando ainda ali uma das maiores lições: renúncia e perdão. O que significa a cruz? A cruz é esse instrumento bendito de dor e luta que cada criatura traz consigo, para que possamos passar pelas nossas experiências, pelas provas, pelos desafios que são indispensáveis no nosso processo de elevação. E a gente tem vários tipos de cruz, né? Por exemplo, o poder é uma cruz que exige responsabilidade, a enfermidade é uma cruz que nos induz ao desalento, a injustiça aparente é uma cruz que exige de nós uma compreensão enorme. A riqueza que traz inquietação, a pobreza que nos induz à lamentação, né? As paixões inferiores que nos colocam em abismos tenebrosos e tantos outros, né? Emmanuel diz uma coisa que sempre me impressionou pela beleza do pensamento dele. Ele diz assim: para os que buscam elevação, a cruz oferece o traço vertical, simbolizando o caminho reto para a vida superior, né? Traço vertical, né? Que é elevação. E para todas as criaturas, quaisquer que sejam, como estejam e onde estejam, a cruz oferece o traço horizontal, né? Aquele assim, expressando em qualquer tempo a infinita misericórdia de Deus, sempre de braços abertos. É lindo isto, né, gente? Porque a cruz simboliza exatamente isto, né? E olha, nós não vivemos nesse mundo
sem um instrumento de dor e de luta. Não. Então nós temos que aprender a fazer aquilo que o Cristo nos exortou, nos pediu. Se quer me seguir, pegue a sua cruz. Nós temos que compreender que nós temos a nossa cruz para carregar, né? Mas se nós carregarmos a nossa cruz com responsabilidade, com aceitando os desafios, nos esforçando para nos melhorarmos, tendo disciplina, exercendo a renúncia, a humildade, o perdão, aí fica tudo mais fácil, não é? Tudo mais fácil. Então, carregar a nossa cruz a caminho do Cristo é abraçar aquelas responsabilidades que nos cabem. Onde nós estivermos, do jeito que nós estivermos. Porque o Cristo nos confiou uma tarefa a fazer. Deus nos confiou uma tarefa a fazer. Então, nós temos um compromisso. É preciso esquecer as nossas dificuldades, que são transitórias, que podem muito bem ser modificadas, elas não são extintas, mas elas são modificadas, elas podem ser apaziguadas, elas podem ser minoradas, porque Deus é misericordioso, mas é nessa compreensão de que nós temos compromissos e temos o dever de cumpri-los, e esquecendo essas nossas dificuldades no caminho, é que nós vamos conseguir seguir em frente. Né? Se não fosse o obstáculo, nós cairíamos na inércia. Então é preciso o obstáculo para nos fazer avançar. E nós não podemos esmorecer diante do obstáculo. Então, em qualquer circunstância, o que nós temos que fazer? Trabalhar, servir, nos dedicarmos ao próprio aperfeiçoamento, aceitando-nos a cada um com as nossas próprias imperfeições. Eu me aceito com as imperfeições que eu tenho, eu aceito você com as imperfeições que você tem. E me esforço o melhor que eu puder para me melhorar, para me aprimorar. Se eu não enxergar as minhas próprias fraquezas, se eu não tiver conhecimento dos meus defeitos, se eu não conseguir olhar para mim e enxergar que eu tenho inúmeros defeitos, gente, aí nós vamos tombar diante do orgulho e da vaidade. A gente tem que aprender a ouvir aquelas reprovações necessárias, aquelas críticas necessárias, sem nos rebelarmos, né? Às vezes a crítica é injusta, aguente a si mesmo. Porque senão, onde nós aprenderíamos paciência, humildade, tolerância? Vamos modificar o nosso modo de ver, reconhecer que todas aquelas pedras no nosso caminho, né, aquelas dificuldades na nossa estrada, elas são transitórias. São transitórias. A incompreensão é transitória, a ingratidão é transitória, a tristeza é transitória, tudo passa. Né? Às vezes, esses obstáculos, essas dificuldades nos sacodem, né? Nos sacodem mesmo, para ver se nós já temos firmeza espiritual, se a nossa fé não vacila. E é preciso que seja assim, né? Às vezes a gente está naquele momento que a gente está mais ali sozinho, de introspecção. A solidão também é importante. A gente precisa aprender a atravessar os tempos de solidão para que a gente consiga se esforçar ao máximo para a nossa própria renovação. Gente, o mundo está cheio de diferenças, cheio de contradições, mas nós temos uma verdade clara, né? Que é o Cristo, os ensinamentos de Jesus.
Nós temos que raciocinar em cima desses ensinamentos. Pensa, como é que está minha vida hoje? Onde eu quero chegar? Porque o tempo inteiro nós somos chamados a auxiliar. E nós somos, inclusive, chamados a auxiliar aqueles que são nossos adversários, que se opõem a nós. E é preciso aprender e desenvolver a tolerância, a bondade, a caridade para auxiliá-los bem. Nós que aceitamos essa jornada, né, de integração com Cristo, com Jesus, não tem nenhuma possibilidade de recuo. Porque quando a gente desiste da luta, né, pela vitória do bem, quando a gente desiste de vivenciar o bem, de vivenciar o evangelho do Cristo, quando a gente desiste do bom caminho, nós só encontramos perturbação, nós só encontramos rebeldia, dor e sofrimento. Esse caminho de desordem só nos leva ao desequilíbrio, não nos leva à fé, só nos leva à perturbação. Então vamos aprender a carregar a nossa cruz a caminho de Jesus, rompendo realmente, né, essa animalidade, esses instintos ainda primitivos que nós carregamos. Vamos acender em nós mesmos a luz da boa convivência, a luz da fraternidade, a luz da paciência, da justiça, realmente, do amor, do servir, compreendendo que para nós é uma honra trabalhar em nome do Cristo. Não com méritos que a gente não possui, mas em razão do nosso esforço e da misericórdia que Ele mesmo nos concede. Sigamos com todos os desafios que nós temos, com todas as imperfeições, mas nos esforçando para nos melhorarmos. Sigamos com a nossa cruz a caminho de Jesus. E aí sim, nós vamos estar percorrendo o bom caminho. Eu quero deixar para nossa reflexão um poema de Maria Dolores, que está no livro Alma e Vida, cujo título é Caravana. E Maria Dolores nos diz assim: quando a crise te pareça duro lenho que suportas, de esperanças semi-mortas, fita os outros como estão. Perceberás claramente na prova em que te conduzem que todos carregam cruzes no imo do coração. Aquele homem bem posto, embora os cabelos brancos, está preso a vários bancos por débitos que mantém. Outro que surge mostrando posse rica e passageira, chora a nobre companheira que a morte instalou no além. A jovem de face linda, com que tantos dotes condensa, tolera a cruz da doença de natureza mortal. Aquela senhora triste, de olhar calmo e gesto brando, tem o filho agonizando numa cela de hospital. Aquele pintor famoso que a gente admira tanto, tem a cruz do desencanto por infortúnios de amor. A bailarina que vimos, no ritmo a que se entrega, lamenta a mãezinha cega inconformada na dor. Buscando a união com Deus, somos nós na estrada humana, corações em caravana, cada qual na própria cruz. Não te lamentes, sigamos, nenhum de nós é sozinho. Entre as pedras do caminho, quem segue à frente é Jesus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima.